todo mundo animadíssimo para crase. Crase é a matéria mais grata dos concursos públicos, sabe por quê? Porque quase sempre aparecerá pelo menos um item na sua prova, né? Uma questão de múltipla escolha, às vezes pode não ter uma inteira de crase, mas uma questão de norma culta, livre comentário sobre o texto, clara, correta e coesa, pelo menos um item vai envolver crase. Além disso, obviamente, existe uma enorme chance de uma questão especificamente de crase, uma questão envolvendo reescrita de frase, que pode trazer aí, vamos dizer assim, uma inadequação quanto ao uso do acento grave, uma questão de sentido envolvendo crase. Então, nós temos várias possibilidades para cobrar crase dentro da sua prova. Reescrita, norma culta, uma questão especificamente de crase. Então, a gente vai entender todo esse universo da crase, né? Casos proibidos, casos obrigatórios, casos especiais, casos facultativos, para você arrasar na sua prova. E como é uma matéria grata, você vai estudar e vai encontrar correspondência em relação a esse tema dentro da sua prova. E nós vamos ver todas as particularidades que são necessárias para você entender bem o assunto, né, dominar esse conteúdo de crase e principalmente, né, gente, acertar em prova, que é o seu objetivo principal, vamos dizer assim. Então, nós estamos aqui no emprego do acento grave. A primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é o que é esse acento grave com exemplos mais fáceis e aí, na sequência, a gente vai alterando para exemplos mais complexos para você entender como é que isso de fato será cobrado, tá? Então, a gente tem o seguinte, o que é a crase, tá? Quando eu penso nesse fenômeno linguístico, a crase é um fenômeno sintático. A gente estuda crase em análise sintática, né? Crase não é um conteúdo de acentuação gráfica, tá? Fenômeno sintático, aliás, crase não é nem pronunciada. De fusão de duas vogais de mesma natureza. No caso do português, obviamente, a gente está falando de A mais A. O primeiro A é uma preposição, então eu tenho o que eu vou chamar de condições de ocorrência. Nas condições de ocorrência, o termo regente precisa exigir a preposição a. Então, eu tenho que o termo regente deve exigir a preposição a. E a outra condição é o termo regido deve admitir o artigo a, e aí no caso pode ser sua forma plural, né? Vou colocar assim, ó, a, as, ou ser um pronome demonstrativo. A crase também acontece com o pronome demonstrativo, iniciado pela letra A. Então, pronomes demonstrativos iniciados pela letra A. O próprio a, as, aquele, aí pode ser aqueles, né? Aquela e aquilo. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, gente, crase é atravessar uma rua de mão dupla. Você tem que olhar para os dois lados. Não adianta nada só o termo regente exigir a preposição a ou só o termo regido admitir o artigo a. Você tem que olhar para os dois lados da rua, senão você vai ser atropelado em algum momento, tá? Então, você está em uma via de mão dupla. A gente precisa avaliar os dois lados da frase para ter uma noção aí de propriedade quanto à ocorrência ou não do acento grave naquela sentença. E a gente vai falar também que existem alguns casos que são de tradição na nossa língua, então esse acento vai aparecer não em função de um termo regente especificamente, mas por uma tradição linguística. Então a gente vai estudar isso tudo para você ficar mais confortável em relação às questões de crase na sua prova, tá? Bom, então essas condições de ocorrência, eu tenho um termo regente exigindo a preposição a e um termo regido que apresenta artigo feminino a, as ou pronome demonstrativo iniciado pela letra a. E aqui, quais são os pronomes demonstrativos iniciados pela letra a? Quais sejam a, as, aquele, aquela, aquilo, são os pronomes demonstrativos que podem receber acento grave.
Flávia, mas inclusive aquilo é masculino, ou aquele é masculino, ou aquilo representa um gênero neutro no português, né? E o aquele é um masculino. Então, neste caso aí, mesmo sendo masculino, existe a possibilidade de haver crase. Eu só preciso olhar o termo regente e o termo regido. Então, nós vamos fazer um pensando bem simples primeiro, para você conseguir entender o raciocínio desse acento grave aqui. Então, a gente já sabe que a crase é assinalada pelo acento grave. Esse acento grave não é pronunciado, tá? Então, esse fenômeno sintático é um fenômeno por acento grave, que é esse acento assim. O acento grave não é pronunciado na nossa língua, tá? Então, a gente às vezes fala assim, voltou à casa do pai, né? Principalmente dando aula, às vezes a gente pode dar uma ênfase maior, tipo assim, voltou àquele lugar, mas, na verdade, vamos dizer assim, norma culta, né? Esse acento é uma fusão, ele não é pronunciado, beleza? Então, não se pronuncia o acento grave, ele não é prosódico. Então, não se trata de um acento prosódico, ele não marca sílaba tônica, tá? Prosódico é o que é relacionado à marcação de sílaba tônica. Então, não faz aí, obviamente, relação à tonicidade, beleza? Então, isso aqui é a noção geral que a gente podia ter da crase e agora a gente vai fazer um pensando com exemplos mais fáceis para você entender a lógica da crase. Ô Flávia, e aqueles macetes assim, substituir por palavra masculina? Gente, vamos ser honestos, tá? Em se tratando de concurso público, nem sempre é tão fácil assim. Esses macetes, eles funcionam até certo ponto. E eu mesma vou mostrar a vocês que até certo ponto funciona. Mas em enunciados mais complexos, eu estou falando, por exemplo, de paralelismo sintático, eu estou falando de um tempo tomado em efeito genérico, ou estou com uma regência mais complicada, tipo do verbo informar, do verbo comunicar, eventualmente eu não vou conseguir aplicar macete algum, precisaria ter entendido de fato a lógica da crase. Então eu sempre falo com o aluno o seguinte, o aluno que se baseia apenas em macete para fazer a prova, muito provavelmente ele não logra êxito tão rápido em concurso público. Por quê? Porque no fundo, gente, as provas vão requerer um aprendizado um pouco mais profundo. Sua banca, ela sabe todos os macetes que são, por exemplo, decorrentes, vamos dizer assim, das aulas ministradas por professores os mais variados possíveis, né? Então, é claro que as bancas já têm essa noção. Então, você também tem que ter noção de que macete não vai funcionar sempre, né, gente? Quem dera se a vida fosse assim. É só meu marido que tá acreditando em milagre, comprou um negócio pra barriga lá, que diz ele que vai perder a barriga em uma semana para ir à praia. Então, vamos deixar o milagre só para Alexandre, que realmente tem fé de que vai perder a barriga em uma semana. No caso da prova de concurso público, pode ter certeza de que você vai precisar estudar um pouco mais para lograr êxito aí nos seus sonhos. Não tem jeito não, gente, tem milagre não. Quem leva realmente é quem estuda. E você está estudando, então vai dar certo, né? Bom, então nós vamos fazer um pensando mais simples e depois a gente vai fazer um pensando mais complexo, só para você ter uma noção desses fenômenos, tá? Então a nossa ideia aqui é entender o conceito do acento grave. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Uma sexta frase aqui só para... Então, nas frases que a gente vai analisar agora, a gente só precisa entender como é que está se processando aqui as condições, como é que estão se processando as condições de ocorrência. Então, eu tenho lá assim, ó, referiu-se a menina de branco. Quem se refere a. O verbo referir-se exige a preposição a. A primeira coisa que a gente tem que entender é que estudar crase sem ter conhecimento de regência é meio complicado. Então, a gente precisa ter uma noção antecipada de regência. Por isso que a gente assistiu a aula de regência, né, antes da aula de crase. Então, referiu-se a menina de branco. Quem se refere a. Mas o a que a palavra menina aceita. Flávia, mas como é que eu vou saber que menina aceita artigo? A menina chegou. A gente pode colocar, por exemplo, essa palavra na posição de sujeito. Então, eu falo assim, ela chegou, e aí eu estou percebendo, por exemplo, que o pronome ela não aceita o quê? Artigo. Se eu tenho uma outra frase, por exemplo, assim, referiu-se a ela. Vou colocar aqui como 9. Então, se eu tenho uma outra frase como referiu-se a ela, aqui, ó,
eu estou vendo que ela não aceita o quê? Artigo. Então, para eu saber se uma palavra aceita ou não artigo, eu posso colocar essa palavra na posição de sujeito. A menina chegou, ela chegou, e aí eu vou ter uma noção e posso construir uma frase bem básica, tipo isso, com o verbo chegar, para ficar mais fácil ali o meu entendimento. Então, aqui, ó, vou colocar nesse quadradinho aqui, ó, verificação de artigo, a gente pode colocar o termo na posição de sujeito. Isso aqui pode funcionar, né? Então, eu falo assim, ó, a menina chegou, pode ser a menina de branco, não tem problema, chegou, e posso fazer ela chegou, tô percebendo que o ela não aceita artigo, e o a menina aceita artigo, ó. E aqui não tem, tá vendo? Então, para verificação de artigo, eu posso colocar o termo na posição de o quê? Sujeito, e aí eu vou ter uma noção de uso ou não do artigo, ou seja, vou ter atravessado a minha rua de um dos lados, pelo menos, né? Vou ter uma percepção melhor se eu posso ou não usar o acento grave ali. Então, eu comecei entendendo o seguinte, eu preciso do conhecimento de regência, quem se refere a, e preciso entender que a palavra menina aceita artigo. Então, eu tenho a preposição e tenho o artigo aqui. Se eu tenho preposição mais artigo, ocorre crase, referiu-se a menina de branco. Referiu-se a pessoas de branco, ó. Quem se refere a. Se eu colocasse pessoas de branco na posição de sujeito, ia ser assim, ó, as pessoas de branco, no plural, as pessoas de branco chegaram. Então, obviamente, o artigo aqui ia ser plural. Eu estou percebendo que não existe um S de plural nessa estrutura. Se não existe um S de plural, quer dizer, o artigo não foi empregado. Se o artigo não foi empregado, eu não reúno as condições de ocorrência de crase. Há apenas uma, o quê? Preposição. Ô Flávia, mas se, por exemplo, eu tivesse uma outra frase, vou chamar de frase 10, tá? Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó, referiu-se às pessoas de branco, no plural. Bom, uma letra muda tudo, no português e na vida também, né, gente? Quem se refere a, mais o as que a palavra pessoas admite. Então, neste caso, eu tenho preposição e tenho artigo. Então, referiu-se às pessoas de branco, eu tenho preposição e artigo. Neste caso, a crase vai ser obrigatória. Então, depende realmente da situação. Uma letrinha a mais, eu posso ter um contexto totalmente diferente. Aqui, ó, é um caso proibido de crase, porque eu tenho um a singular seguido de palavra plural. Então, toda vez que eu tenho um a singular mais palavra plural, eu tenho crase proibida. Por que a crase é proibida? Porque não tem artigo, obviamente, né? Bom, aí depois eu tenho assim, encontrou a menina de branco. Quem encontra, encontra alguém. Este verbo encontrar é transitivo direto e eu já estudei principalmente o conteúdo de regência. Então, quem encontra, encontra alguém. O a que está aqui é o artigo que a palavra menina aceita, tá vendo? Então, nesta situação aqui, eu tenho o a que funciona apenas como o quê? Artigo. Quer dizer, eu não reúno as ocorrências, né, as condições de ocorrências para empregar o acento grave. Encontrou a menina de branco. O verbo é transitivo direto, não se coloca crase. Chegou a falar com a menina de branco. Vou analisar as duas situações que eu tenho aqui, ó. Chegou a falar, eu estou ligando dois verbos. Falar não é uma palavra que vai aceitar artigo feminino. Então, nesse caso aqui, eu tenho apenas uma, o quê? Preposição para unir os verbos que compõem essa locução aqui, né? No caso aqui, o verbo chegar faz uma locução que indica início de ação. Chegou a falar com a pessoa, chegou a falar com a menina de branco. Eu estou ligando dois verbos. Não se usa crase antes de verbo. Então, aqui eu também tenho um caso proibido, né? E a gente vai estudar esses casos, claro. A menina de branco estava no local. Nesse caso aqui, ó, dá para se perceber que o termo já está na posição de sujeito. A menina de branco. Então, a menina de branco, esse a que está aqui é apenas o quê? Artigo. E não se usa crase em sujeito. Por que não se usa crase em sujeito? Porque o sujeito não é um sintagma preposicionado. O sujeito, em regra, não aceita preposição. Então, não se usa crase em sujeito. Aqui também posso justificar, né? Não se usa crase em objeto direto.
Beleza. Referiu-se a uma menina de branco. Quem se refere a. A preposição continua aqui. Só que o artigo que apareceu foi uma, que é um artigo indefinido, ó. Então, eu não tenho, novamente, as condições de ocorrência de crase. Não vai aparecer crase, por quê? O artigo empregado foi um artigo que indefinido. Então, eu preciso avaliar as condições de ocorrência mesmo, que são as condições que a gente viu aqui nessa tela. O termo regente deve exigir a preposição a. O termo regido deve admitir o artigo a ou o artigo as, ou ser um pronome demonstrativo iniciado com a letra a. Não é isso? E aí eu tenho assim, ó, referiu-se àquele menino. Na hora que a gente olha rapidamente, a gente fala assim, aquele, palavra masculina, ou olha para a palavra menino, né? Pula o aquele, vai lá para menino direto. Menino, palavra masculina. Aí, quando você faz essa análise, você já tende a rejeitar o uso do acento grave. Só que o acento grave pode acontecer com pronomes demonstrativos iniciados pela letra A, mesmo sendo um pronome masculino. Então, neste caso, a gente está usando o critério de fusão mesmo. Referiu-se àquele menino. Quem se refere a. Então, a regência do verbo referir-se, mais aquele, que é um pronome demonstrativo iniciado com a letra A. Então, eu tenho as condições, pronome demonstrativo aqui, iniciado com a letra A. Claro que, por exemplo, então toda vez que eu tiver aquele, aquela, aquilo, haverá crase, morri, né? É aquele menino apressado, ele acha que dá para fazer uma generalização a cada regra. Meu filho, no português, nada é sempre, tudo tem que analisar e é igual atravessar uma rua. Você precisa olhar para os dois lados da frase, tá? Então, vamos entender o seguinte. Se eu tivesse assim, ó, em vez de referiu-se, vamos pegar o verbo encontrar, que a gente já fez aqui a regência dele. Encontrou aquele menino. O que acontece? Quem encontra, encontra alguém. O verbo é transitivo direto, quer dizer, eu não tenho aqui a preposição. Quem encontra, encontra alguém, VTD. O verbo não exige preposição, mas aquele, que é um pronome demonstrativo iniciado pela letra o quê? A. Eu não tenho as duas condições de ocorrência, ó, vai ficar sem crase, mesmo sendo um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Por quê? Crase é atravessar a rua de mão dupla. Eu preciso observar as duas ocorrências. Eu preciso ter um termo que exige a preposição a e outro termo que admita o artigo feminino a, ou seja, representado por um pronome demonstrativo feminino iniciado pela letra A ou masculino iniciado pela letra A também. Então, os pronomes podem ser masculinos ou femininos, desde que iniciados pela letra A e se enquadrem na categoria dos pronomes demonstrativos, beleza? Porque senão daqui a pouco o menino tá querendo colocar a crase em algum, né? Fala assim, algum é um pronome iniciado com a letra A, mas é indefinido, o próprio nome já tá falando, é indefinição, então obviamente não haverá crase. Eu preciso então observar as condições de ocorrência da crase. Eu preciso atravessar a rua olhando para os dois lados, beleza? Então, vamos analisar o que aconteceu aqui nas nossas frases. Quem se refere a. Menina aceitava a preposição a e o artigo a. A preposição foi exigida, né, na verdade, pelo verbo referir-se, e a palavra menina admitia o artigo a. Então, nessa situação aqui, a crase foi procedente. Referiu-se a pessoas de branco. O que aconteceu? Eu tenho apenas a preposição. Se houvesse artigo antes da palavra pessoas, como se trata de uma palavra plural, esse artigo deveria, obviamente, estar no plural. Então, eu só teria crase se viesse referiu-se às pessoas de branco, beleza? Encontrou a menina de branco. Quem encontra, encontra alguém. Eu não tenho a preposição. Aqui ocorreu apenas artigo e não se usa crase em objeto direto. Chegou a falar com a menina. Aqui não se usa crase antes de verbo. Nessa segunda situação aqui, ó, eu tenho a preposição com e o artigo feminino aparecendo antes da palavra menina. Então, no caso aqui, a preposição que apareceu não é a preposição a, né? Então, também não posso ter crase. A menina de branco estava no local. Nesse caso, o a é artigo e não se usa crase em sujeito. Referiu-se a uma menina. Quem se refere a. Uma, artigo indefinido, não tem as condições de ocorrência de crase.
Quando eu falo referiu-se àquele menino, quem se refere a, aquele é um pronome demonstrativo iniciado pela letra A, mesmo sendo masculino, admite crase. Então, neste caso, a crase é procedente. Ah, Flávia, então aquele, aquela, aquilo sempre virão dentro das esferas de frase com acento grave. Claro que não, amigo. Você precisa olhar também a condição de ocorrência. Então, eu preciso de um termo regente que exija a preposição a. Então, não tem nada de sempre, né? Encontrou aquele menino. Quem encontra, encontra alguém. Então, nesse caso aqui, como o verbo não exige preposição, o pronome aquele, obviamente, não será assinalado com acento grave, beleza? Bom, depois eu tenho, referiu-se a este menino. Quem se refere a, e aqui eu tenho um pronome demonstrativo, só que iniciado com a letra E. Então, aqui, ó, eu tenho o termo regente, mas eu tenho um pronome iniciado com a letra E. Não serve, né? Ou seja, não reúne as condições de ocorrência de crase. Referiu-se a ela. Quem se refere a, mas ela, que é um pronome pessoal que não aceita o quê? Artigo, ó. Então, esse ela aqui não aceita artigo. Se não aceita artigo, não haverá crase. Quer ver uma coisa que o aluno às vezes põe na cabeça dele que está sempre errada, né? Ele fala assim, crase é antes de toda palavra feminina. Não existe toda em português, meu filho. Ela é uma palavra feminina, só que não aceita artigo e, portanto, não aceita o quê? Crase. Então, não tem nada de toda. A gente tem que avaliar. Toda, por exemplo, é uma palavra feminina que não aceita crase, tá? Refiro-me a toda e qualquer regra que você decorar sem entender. Nesse caso, a chance de você errar vai ser um pouco maior. Então, neste caso aí, ela, toda, são palavras femininas que não aceitam artigo definido e, portanto, não aceitarão acento grave. O acento grave, ele depende, então, de duas condições de ocorrência. Quais sejam? O termo regente deve exigir a preposição a, então eu preciso saber regência. Quem obedece, obedece a. Quem assiste no sentido de ver, assiste a. Quem se refere a. Eu preciso ter uma noção acerca do conteúdo de regência, isso é uma coisa. E a outra coisa que eu preciso avaliar é se esse termo regido admite o artigo feminino a ou está representado por um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Sendo um pronome demonstrativo iniciado pela letra A, esse pronome, inclusive, pode ser masculino. Aquele, por exemplo, não existe empecilho em relação a isso. Eu preciso observar as condições de ocorrência. E também já sei que não tem nada assim, todo pronome demonstrativo com a letra A vai ter crase. Não, preciso atravessar a rua olhando para os dois lados, porque crase é via de mão dupla. Beleza. Então, a gente já tem os fundamentos básicos da crase. A gente agora vai passar por um passo além. Nós vamos fazer um pensando valendo, que seriam frases típicas de uma situação de prova, beleza? Porque essas daqui é só para você entender a lógica mesmo. E aí, lá numa prova, por exemplo, eu posso grifar o A que eu quero que você avalie, né? Então, por exemplo, sua atitude foi semelhante à de outras pessoas que estavam no local da prova. Aí eu grifei o A para você avaliar se haveria ou não o quê? Crase. Aí aqui eu grifei a expressão às vezes, por exemplo. Pessoal do Instagram, vou ler para vocês as frases e a gente vai analisar juntos, tá? Aqui depois lá na edição, os meninos, inclusive, já colocam as frases direto, já fica tudo escrito. E a gente vai estudando junto. Vai grifando sempre assim, né? Então, nós vamos analisar essas frases aqui, que já seriam frases com um perfil mais adequado para a prova mesmo, né? Que é o que a gente objetiva, tá? Primeira frase, eu tenho o seguinte: sua atitude foi semelhante à de outras pessoas que estavam no local. Então, sua atitude foi semelhante à de outras pessoas. O que eu tenho que olhar? O que é semelhante a. Então, primeira coisa, eu olhei o termo o quê? Regente, pensando nas condições de ocorrência, tá? Aí, agora, eu preciso observar se existe ou não artigo feminino. Bom, antes da preposição de, pode aparecer um artigo feminino que esteja subentendendo palavra feminina. Então, sua atitude foi semelhante à atitude de outras pessoas. Então, aqui, ó, está subentendida a palavra atitude.
Então, esse artigo subentende a palavra atitude, marca a omissão da palavra atitude, a elisão dessa palavra. Então, sua atitude foi semelhante à atitude de outras pessoas. O que é semelhante à atitude de outras pessoas, beleza? Então, neste caso aqui, ocorre crase. O que acontece? O menino olha rápido, acha assim, antes de palavra o quê? Plural, mas no fundo tá antes da palavra atitude. Ou senão ele olha rápido e fala assim, antes de, mas tá antes da palavra o quê? Atitude. Então, sua atitude foi semelhante à atitude de outras pessoas. Crase obrigatória aqui, tá? Vou colocar assim, ó, crase obrigatória. E aí a gente vai entendendo melhor esse processo de prova. Bom, aqui, ó, as vezes em que ele esteve aqui foram muito positivas para todos. Na hora que o menino olha para a prova, ele vê o às vezes. Aí ele pensa, às vezes é com crase. Pôs na cabeça que é com crase, né, gente? A cabeça do menino não tá nem lendo a frase mais, ele tá vendo só o que tá marcado, o que tá em negrito. Cuidado com isso. Estrutura sintática. A primeira coisa que a gente falou sobre o acento grave é que ele é um fenômeno sintático, então ele depende da análise da frase como um todo. As vezes em que ele esteve aqui foram muito positivas para todos. Esse às vezes ocupa a posição na frase de sujeito, não é às vezes de às vezes eu tomo uma cerveja, às vezes... Não gosto de cerveja não, tá, gente? Se eu tiver que beber alguma coisa, prefiro um drink. Ou vinho, prefiro vinho, na verdade. Então, as vezes em que ele esteve aqui foram muito positivas. Às vezes, aquelas vezes. Esse as aí é apenas o artigo introduzindo um termo que funciona sintaticamente na estrutura como sujeito. Então, a gente tem que analisar a frase. O outro, às vezes, que você às vezes está pensando, é de ocasionalmente, é uma expressão de natureza adverbial. Então, nesse caso de ocasionalmente, aí sim o acento grave deve ser colocado na frase, beleza? Então, as vezes em que ele esteve aqui foram muito positivas para todos. Não haverá crase, porque esse a é apenas artigo, trata-se do sujeito da oração principal, que a gente tem um período composto, né? Então, aqui, ó, às vezes foram muito positivas para todos. Às vezes, os momentos, os dias foram muito positivos para todos. Então, esse às vezes no sentido de os momentos, os dias em que ele esteve aqui foram muito positivos para todos. Os dias, os momentos, entenderam a lógica aqui? Depois eu tenho assim, ó, na ocasião, informaram a direção da empresa sobre os prejuízos gerados. Esse tipo de frase é o que mais gera problema para o aluno em sala de aula e no dia da prova. Porque na cabeça dele é assim, ó, informaram a direção. Ele dá uma fechadinha no olho, olha para o céu e fala assim, informaram a direção, informaram ao diretor. Informaram a direção, troquei pelo masculino, informaram ao diretor. Mas não vai dar certo, sabe por quê? Porque você tinha que ter levado em consideração a regência. Então, no caso aqui, gente, informaram a direção. Eu preciso conhecer a regência desse verbo aqui, ó. Quem informa, informa algo a alguém ou informa alguém de ou sobre algo. Percebi esse sobre aqui. Eu já sei que este sintagma é o objeto que indireto. Por via de consequência, este termo é o objeto direto. E o a que está aparecendo aqui é apenas e somente um artigo. Então, quem informa, no caso aqui, está informando alguém sobre, podia ser de também, né? De algo. Então, quem informa, informa alguém de ou sobre algo. Nessa perspectiva aqui, gente, não haverá crase. Outra questão importante que poderia aparecer na sua prova, principalmente quando a gente considera uma questão de reescrita, e questões de reescrita são muito comuns. Imagina que eu tivesse lá o seguinte, a frase, na ocasião, informaram a direção da empresa sobre os prejuízos gerados, poderia ser reescrita da seguinte forma, se eu retirasse a preposição sobre, para manter a correção gramatical, obrigatoriamente eu teria que colocar o acento grave no A, porque aí nesse caso eu inverteria a ordem de objeto direto e objeto que indireto. Então eu poderia ter uma questão de reescrita, né? Essas questões são importantes dentro de uma esfera de prova. Deixa eu ver se eu tenho mais uma folhinha aqui que a gente simula uma. Espera aí que eu acho aqui uma folhinha.
Peraí que a gente põe uma, tá? Só pra gente simular alguma situação assim. Então, vamos imaginar que eu tivesse uma situação de prova, né? Isso aqui poderia ser um item, eu poderia colocar assim, ó. Aí eu posso até trocar umas palavras para ficar mais legal. Então, a frase, na ocasião, informaram a direção da empresa sobre os prejuízos gerados, poderia, mantendo-se o sentido e a correção gramatical, ser reescrita da seguinte forma. Então, eu poderia colocar assim, ó. Informaram a direção da empresa os prejuízos gerados. Se eu colocasse dos, por exemplo, ia estar errado, né? Vamos pôr essa outra versão aqui, só para você entender que aí estaria errado. Então, olha aqui, ó. O na ocasião ia estar aqui, tá? Posso comer pedaço. Então, aqui, ó. Na ocasião, informaram a direção da empresa os prejuízos gerados. Eu posso informar algo a alguém. E aí também eu teria uma frase correta, informar algo a alguém. Esse vai ser o OI e esse vai ser o OD, complementos diferentes. Agora, se eu fizesse assim, ó, na ocasião, informaram a direção da empresa, aqui eu vou colocar um dos prejuízos gerados. Isso ia ser OI, isso ia ser OI também. E como esse verbo é VTDI, essa frase estaria errada e essa frase estaria certa. Então, posso ainda ter uma questão de reescrita, né? No caso aqui, ó, ou eu teria que tirar a crase ou eu teria que tirar a preposição de, né? O verbo precisa de complementos diferentes. Então, esse verbo exige complementos distintos. Então, eu precisaria saber, né, acerca do emprego de crase para fazer isso aqui, ó. Informaram a direção, OI, os prejuízos gerados, esse os é apenas um artigo, OD. Poderia trabalhar nessa lógica, por exemplo, de reescrita. É uma questão de crase que às vezes o menino nem se dá conta de que ela é de crase, né, gente? Porque às vezes não vem tudo estampado na sua cara, não. Ah, sempre eu vou saber que a questão cobrou aquele conteúdo. Quem dera, né, gente? A vida não é simples assim, não. Então, eu tenho lá assim, ó. Na ocasião, informaram a direção da empresa sobre os prejuízos gerados. Eu preciso ter um OD e um OI. Se eu substituísse simplesmente por uma palavra masculina aqui, né, provavelmente eu poderia não ter a noção mais concreta acerca da especificidade desse verbo, que exige complementos de naturezas, o quê? Distintas, beleza? Depois eu tenho assim, ó, o evento estava marcado para as 10 horas. Aí o menino já olha para a frase e pensa no que ele decorou. Horas, indicação de horas, coloque crase. O menino nem leu a frase direito. Primeira coisa que eu vou adiantar para você, casos proibidos prevalecem sobre casos o quê? Obrigatórios. Então, nas indicações de horas, usa-se crase. Mas eu tenho um para aqui que é uma preposição e não se usa crase depois de preposição. Logo, prevalecem os casos proibidos. O evento estava marcado para as 10 horas. Tá vendo esse para que tá aqui, ó? Não se usa crase depois de preposição. Então, não se usa crase depois de preposição. Para as 10 horas, não posso pôr crase aqui. É morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Menino que colocar a crase aqui, ele tá pedindo para tomar na tarraqueta, né? Ele tá lá tipo assim, vem em mim, tarraqueta. Ele olha, analisa a frase em uma abordagem decorativa, né? Ele decorou lá, indicação de horas e se esqueceu, por exemplo, de que a abordagem dos casos proibidos ela é mais importante aí, ela obviamente precisa ser confrontada com outras possibilidades. E é isso que vai acontecer nessas frases mais elaboradas, né, gente? Por isso que elas vão cair em prova. Bom, comparou sua boca à boca de outras pessoas. Então, nesse caso aqui, o menino já olha para a frase e fala assim, boca a boca. Na hora que ele pensou em boca a boca, ele já pensou assim, palavras repetidas. Não se usa crase entre palavras repetidas. Respira. Nem tudo é tão simples quanto parece. Realmente existe a regra de que não se usa crase entre palavras repetidas. Faltou um pedacinho. Que constituam expressões idiomáticas. Então, essas expressões têm natureza adverbial. Tipo assim, a notícia se espalhou boca a boca, no sentido de a notícia se espalhou rapidamente.
Só que no contexto em que estamos avaliando, além de ser sentido literal, boca de verdade, e um cara sem noção, porque comparar uma boca com outra boca não é uma coisa que se deva fazer, né? Vamos combinar? A gente não deve comparar nada, que cada um tem as suas especificidades. Mas, enfim, neste caso aqui a gente tem boca em sentido literal, funcionando como complemento do verbo comparar. Quem compara, compara uma coisa a outra. Então, ou com a outra, tá? O verbo aceita as duas regências. Neste caso aqui, o que a gente tem é preposição e artigo. E aí, se você, como é que eu posso dizer assim, pensasse em outra parte do corpo, vamos comparar joelho. Comparou o seu joelho ao joelho de outras pessoas. Aí você ia perceber que se trata de um caso masculino. Flávia, você acabou de falar para eu não trocar por palavra masculina? Pois é, eu tô te dizendo que nem sempre vai funcionar, que esse tipo de artifício não funciona. Que é da mesma forma, não adianta só você olhar e falar assim, boca a boca, palavra repetida, não tem crase. A gente precisa aprender a analisar o contexto da frase mesmo, cada contexto, cada situação especificamente, tá? Então, no caso aqui, ó, às vezes o menino nem lê a frase, né? Ele já vai no boca a boca e já se ferrou. Então, vamos lá. Dê uma chance à sua nomeação, né? Comparou sua boca. Então, quem compara, compara uma coisa, OD, a outra, a boca de outras pessoas. Então, nesse caso, comparou sua boca à boca de outras pessoas. Ó, comparou o seu pé ao pé de outras pessoas. Comparou o seu joelho ao joelho de outras pessoas. Então, nesse caso aí, a gente tem complementos do verbo comparar. Aqui, ó, não se trata... porque a gente acha que é aquela expressão idiomática, boca a boca, mês a mês, ano a ano, não é isso. Não se trata de expressão idiomática. As palavras foram tomadas em sentido literal e por isso ocorre acento grave, né? Aqui a gente obedeceu exatamente a situação de regência. Quem compara, compara uma coisa a outra, então comparou sua boca à boca de outras pessoas, vai ocorrer crase, beleza? Bom, candidatou-se a deputada federal. Quem se candidata a. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, ele pede a regência a. Ô, Flávia, deputada federal é uma palavra feminina e, na minha opinião, aceita artigo, porque eu coloquei na posição de sujeito, ó, e falei assim, a deputada federal realizou um bom trabalho. Tá vendo? A vida não é tão simples, gente. Quando você fala assim, candidatou-se a deputada federal, está implícito ao cargo, a exercer o cargo de deputada federal. Então, vereador, prefeito, deputada, cargos eletivos ou outros cargos, de uma maneira geral, candidatou-se a rainha de bateria da escola de samba. Você não vai colocar crase, porque, na verdade, essa expressão deputada federal está usada em sentido que genérico. Quando a gente faz a referência do masculino, ó, candidatou-se a deputado federal, a prefeito, no masculino. Não vai assim, candidatou-se ao prefeito, por exemplo. Então, a gente percebe que essa palavra foi tomada em sentido genérico e ali está implícito exercer o cargo de o quê? Deputada federal, para exercer o cargo de deputada federal, né? E eu já fui candidata a deputada federal, eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz com os mais de 23 mil votos que eu obtive. Né? Ah, Flávia, você quer política? Nem sei, gente. A questão é que é muito complicado a gente deixar do jeito que tá. Enfim, mas também nem sei muito, não. Então, candidatou-se a deputada federal. Aqui, no caso, a gente não vai colocar a crase, porque essa palavra está empregada em efeito genérico. Então, palavra, né, no caso, uma expressão. Podia ser só uma palavra, prefeita, né? Então, expressão empregada em sentido genérico. Candidatou-se a deputada, não tem artigo, porque, na verdade, aqui, ó, para exercer, né? Para atuar como. Então, quando você fala candidatou-se a rainha de bateria, para ser rainha de o quê?
bateria. Nessas situações também não ocorre crase. Então, o que eu quero te mostrar? Mesmo a gente sabendo as condições de ocorrência, o termo regente pede a preposição a, o termo regido admite artigo a ou é um pronome demonstrativo iniciado pela letra a, eu preciso conhecer algumas especificidades do emprego de crase, não tem jeito, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, a gente já começou a trabalhar especificidades, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, nós vamos estudar, sabendo que os casos proibidos são os mais importantes na vida. Então, a gente vai começar com proibição vale mais que tudo nessa vida. E você já fez um acordo comigo que você entendeu que as proibições valem mais que tudo nessa vida. Só que daqui a pouco você vai errar e aí eu vou te mostrar por que você errou. Se esqueceu, né? Se esqueceu acerca dos casos proibidos, né? Se esqueceu dos casos proibidos, acerca não, dos casos. Então, crase, nós vamos de casos proibidos, e aqui a gente vai falar assim, ó. Casos proibidos valem mais que tudo na vida. Que aí, por exemplo, se for uma indicação de horas, você vai conseguir entender que nas indicações de hora usa-se crase. Só que se houver preposição, aí não, porque os casos proibidos prevalecem, eles valem mais que tudo na vida. Eles estarão em termos de análise, né, antes dos casos obrigatórios, dos casos especiais e dos casos facultativos. Então, eles estarão em termos de análise antes. Bom, e aí vamos lá para os nossos casos, então, e a gente vai trabalhando. Antes de masculinos em geral, aí você tem que ir lá pegar o que a gente já conversou. Por exemplo, eu já falei que pronomes demonstrativos masculinos aceitam crase. Referiu-se àquele menino, referiu-se àquele lugar. Tá vendo? Você tem que juntar uma informação com a outra. Não dá para decorar de maneira estanque. Ah, então nunca posso colocar antimasculino. Respira. Nunca é coisa demais. Se for um pronome demonstrativo iniciado pela letra A, aí sim, né? E aí a gente vai pontuando isso, né? A gente vai colocando tipo uns quadrinhos aqui ao lado. Antimasculinos em geral. Atenção! Pronomes demonstrativos masculinos, que aí a gente está aqui para fazer isso aqui. Admitem. Então, voltou àquele lugar. Admitem, não quer dizer que vai ter, porque eu dependo de duas condições de ocorrência. Então, quem volta, volta a, mais o a que compõe o aquele, crase obrigatória, tá vendo? Então, ante palavras masculinas em geral, não se usa crase, mas se for um pronome demonstrativo masculino, aceita, admite, né? Tem que olhar as condições. Então, ante masculinos em geral, falava a respeito de políticas públicas, pagamentos a prazo devem ser o quê? Negociados, né? Então, nesse caso aí, eu tenho palavras masculinas. O rapaz cheirava a ovo, então, nesse caso, o ovo, palavra masculina, né? A despeito da sua orientação, eu o procurei. Despeito, o despeito, palavra masculina, né? Então, a despeito da sua orientação, eu o procurei. A mãe que orienta a filha, né? Fala assim, minha filha, esse homem não serve para você, não o procure. E mesmo assim, a menina procura. Eu falo com a Júlia, sem dedo podre na vida, minha filha. Apesar que a Júlia, nesse ponto, eu acho que ela é até bem, como é que eu posso dizer assim, tranquila. Eu tive o dedo muito mais podre. Ela é bem sossegada. Ela namora um menino que é uma gracinha. Então, o rapaz cheirava a ovo, a despeito de sua orientação, eu o procurei. Então, antes de verbos, né? Verbo, gente, é neutro. Verbo não é masculino nem o quê? Feminino. Então, colocar artigo antes de verbo é morte, asfixia, envenenamento. Se eu tiver que substantivar um verbo, eu vou substantivar esse verbo no masculino. O chorar, o estudar, o fazer, o querer, o sentir, são coisas que fazem parte da vida, beleza? O trabalhar no domingo, ou estudar no domingo, né? Isso aí são coisas que fazem parte da vida e não tem nenhum problema nisso. A gente aqui fica vendo problema onde não tem, né? Dá tendo é oportunidade. Então, a partir de hoje, não faça isso. A partir, o povo tem uma... Flávia, oi, quando é que eu uso a partir junto? Nunca.
E quando é que eu uso a partir com crase? Nunca também, meu filho, não existe. Mas não, nunca, não. E quando é que eu uso a partir junto e com crase? Quando você quiser morrer, né? Que aí você está pensando numa coisa impossível nível máximo. Então, a partir é sempre separado e sempre sem crase. A partir de hoje, não faça mais isso. Com datas a definir, o governo não falou muita coisa. Então, a definir. Eu posso ter locuções verbais, né? Então, começou a avaliar novas possibilidades. Começou a planejar a viagem, né? Então, não coloco crase antes de verbos, beleza? Verbo não é palavra feminina para a gente usar crase antes de verbo. E se eu tiver que substantivar um verbo, eu farei isso usando o masculino. O estudar, né? O passar para concurso envolve muitos planos de vida. Então, isso aqui. Antes de artigos indefinidos, então, quais são esses artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas. Mesmo os artigos indefinidos femininos não aceitam crase, obviamente. Por que os artigos indefinidos femininos não aceitam crase? Obviamente. Porque a crase é uma fusão de artigo, o quê, gente? Definido e preposição. Então, obviamente, isso aqui não vai ser adequado. Então, eu falo assim, ó, referiu-se a uma decisão do governo, sem crase, obviamente, era favorável a uma atitude mais severa. Aí tá lá assim, ó, chegou a uma e saiu às 3. Mesmo não estando escrita a palavra horas, percebe-se que a palavra horas está o quê? Subentendido. Então, chegou a 1h e saiu às 3h. Então, nesse caso, não é artigo indefinido, né, gente? Chegou a 1h e saiu às 3h. Então, nas indicações de horas, e eu posso ter uma indicando horas, usa-se crase. Observe que eu não usei a palavra sempre, não tem nada disso. Porque se eu tivesse assim, ó, a reunião foi marcada para 1h, aí não tem. Então, cada situação é única, gente. Para, aqui, ó, não se usa crase depois de preposição. Então, depende. Você tem que conseguir juntar regras. Então, chegou a 1h, né? Aqui tem que ter crase mesmo, estando implícito. Saiu às 3. Chegou a 1h, pode vir escrita a palavra hora, e saiu às 3h. Só mostrando aqui que essas palavras estão implícitas, né? E aqui não se usa crase por causa da preposição para, não se usa crase depois da preposição. Então, cada situação é única, eu preciso avaliar o caso concreto. Antes de artigos indefinidos, uma, uns, umas, nunca haverá crase. O problema é que o uma pode ser numeral. E aí, em se tratando de numeral, existem situações em que a crase ocorrerá, mas também não dá para falar que é toda vez. Ah, toda indicação de horas? Toda indicação de horas, desde que não exista, por exemplo, uma preposição. Então, eu preciso combinar casos. Aí, entre palavras repetidas que constituam expressões, o quê? Idiomáticas, que é o que a gente estava falando lá do boca a boca. Então, estamos falando de expressões idiomáticas. São expressões de natureza adverbial. Então, são expressões de natureza adverbial. Então, eu vou ter, por exemplo, assim, a notícia se espalhou boca a boca. Aí eu sei que isso aqui tem uma natureza adverbial, no sentido de a notícia se espalhou rapidamente. Eles se falaram cara a cara, frente a frente, quer dizer, pessoalmente, né? Então, por exemplo, assim, ó, analisou os processos um a um, ou analisou as pastas uma a uma, individualmente. Pegando os femininos primeiro, né? Então,
eventualmente, eu posso ter palavras repetidas que não entram no rol de expressões adverbiais, como a gente viu lá, comparou sua boca à boca de outras moças, comparou sua face à face de outras mulheres, então comparou sua face à face de outras mulheres, também não será uma expressão circunstancial feminina, nesse caso a gente vai ter crase, né? Então, vamos analisando aí as situações. Cada caso é único, né, gente? Aí depois eu tenho lá assim, ó, antes de numerais cardinais, exceto horas. Flávia, nunca posso usar a crase antes de numeral? Gente, não, o nunca no português, eu preciso avaliar o contexto. Vamos supor, se eu tivesse uma frase assim, ó, referiu-se às duas filhas do porteiro. As duas filhas está especificado aqui, referiu-se aos dois filhos. Eu vou colocar numeral, mas mesmo assim haverá crase, porque na verdade eu estou em uma situação de o quê? Especificação. Então, em regra, não se usa crase antes de numeral, exceto horas. Mas eu posso ter situações concretas em que a crase estará correta antes de numeral e eu preciso avaliar. Agora, vire à direita a 10 quilômetros. Para começo de conversa, quilômetro é masculino. O quilômetro. Então, já não faz nem sentido a gente pensar em artigo que feminino, beleza? Então, vire à direita, coloque a crase no à direita, a 10 quilômetros. Quilômetro é masculino, esse 10 é numeral, cardinal. Não vamos usar crase. Então, vai depender da situação concreta e a gente vai avaliar isso aqui. Então, eu tenho, minha casa fica a 2 quilômetros daqui, sem crase, obviamente, a 2 quilômetros, até porque quilômetro é masculino, metro, quilômetro, né, gente? Isso aqui o povo erra muito, ó. De 15 a 20 de novembro haverá uma conferência no setor. Obviamente, aqui também não existe crase. Novembro, é o mês de novembro. Então, de 15 a 20 de novembro haverá uma conferência no setor, mas... Contudo, entretanto, todavia, a gente tem atenção. Primeiro, vamos colocar indicações de horas. Então, nas indicações de horas, pode haver crase, também não tem nada de sempre, né? É mais comum que exista, mas eu posso ter caso proibido ali no meio. Então, eu posso falar assim, ó, voltou às 10 horas do evento. Voltou cedo, né? Voltou às 10 horas do evento. Então, com crase. Voltou às 10 horas. Perfeito. E eu posso ter atenção também se houver ali um termo feminino especificado por numeral e é, obviamente, né, que admita artigo. Vou colocar que admita artigo. Então, por exemplo, eu vou colocar lá, referiu-se às, craseado, ó, duas filhas do porteiro. Ele só tem duas, né? Tá definido. Quem se refere a, e esse as aqui, olha, é para duas e para filhas. Então, referiu-se às duas filhas do porteiro. Na verdade, o as está acompanhando a palavra filha, né? E o duas também está especificando filhas. Então, na verdade, eu tenho um artigo definido antes de filhas e tenho um numeral especificando também a palavra filhas. Então, neste caso, ocorre crase. Referiu-se às duas filhas do porteiro. Aqui, ó, fazendo uma analogia com o masculino, ó, referiu-se aos, por isso que eu falo, é atravessar a rua, cada situação é uma, você tem que olhar, né? Aos dois filhos do porteiro, aos dois filhos do casal. Então, referiu-se aos dois filhos, ó. Quem se refere a, mais o os que está definindo aqui, filhos, os dois filhos, tá vendo? Então, aos. E aqui, crase. Então, não tem uma situação assim, ô Flávia, antes de numeral, em regra, não se usa crase. Você vai pegar as gramáticas, elas vão trazer isso. Só que eu posso ter uma situação de caso concreto, né? Quando a gente fala não se usa crase antes de numeral, a gente está pensando nas indicações, por exemplo, de distância, nas indicações
de data, de período de tempo, beleza, mas eu posso ter uma situação específica e nessa situação específica comportar o artigo, eu preciso avaliar o caso concreto, tá? Deixa eu aproveitar, vou pegar uma telinha em branco aqui para a gente fazer um raciocínio seguinte. A gente precisa também entender o paralelismo nessas questões de indicação com numeral. Vamos supor, trabalho de 8 a 10 horas por dia. Na hora que eu falo trabalho de 8 a 10 horas por dia, isso é uma indicação de horas? Vocês acham que é uma indicação de horas ou não? Não, você não sabe que horas eu começo a trabalhar e nem que horas eu termino o trabalho. Você sabe a quantidade. Então, trabalho de 8 a 10 horas por dia, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Não, brincadeira, gente, não trabalho toda semana de domingo a domingo, tá? Isso aí lógico que não. Eu tô trabalhando este domingo porque eu vou folgar na semana que vem inteira, eu vou viajar, então eu tô deixando meu serviço em ordem, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, você que estuda, você que trabalha, a gente tem que se organizar para poder antecipadamente dar conta dos compromissos, né? Então eu vou gravar semana que vem toda e vou viajar no dia 22, então tô aqui, como é que diz o outro? Fazendo a obrigação para ter direito a uns dias de folga, faz todo sentido, né? Então eu trabalho de segunda a segunda, de domingo a domingo, de 10 a 12 horas por dia. Imagina que eu comecei com esse de e, portanto, não se coloca crase, porque existe uma relação ali de paralelismo. Então, vou trabalhar nessa próxima tela com vocês esse paralelismo, beleza? Então, vamos lá pensar em numerais e paralelismo, tá? Esse aqui também pode cair, a gente tem... Isso aqui a gente erra também na vida real, na vida prática, né? Então, ó, eu tenho de a, das, as, beleza? Então, aqui, ó, trabalho de segunda a sábado. Vou colocar assim, sábado é até masculino, gente, colocar crase antes de sábado, Jesus, mas se fosse segunda também não teria, de segunda a o quê? Segunda, por conta do paralelismo, tá? De 8 a 10 horas por dia, sem crase, ó, de 8 a 10 horas por dia, em geral, das 8 às 18 horas. Só estou fazendo uma frase que já tem eu tudo para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, trabalho de segunda a sábado, podia ser de segunda a segunda, tá? De 8 a 10 horas por dia. Esse de 8 a 10 horas é o que mais se exerce. Por quê? Porque aqui não é uma indicação de horas, é uma indicação do tanto que eu trabalho, tá? Então, não é uma indicação de horas, é uma indicação de quantidade. Então, trabalho de segunda a sábado, aí tenho de 8 a 10 horas por dia, em geral, aí sim, ó, das 8 às 18. Aí, neste caso aqui, das 8 às 18, trata-se de uma indicação de horas. Ô Flávia, eu tive uma ideia assim, né, que eu pensei assim, mas eu posso falar assim, trabalho, porque aí a pessoa quer, como é que eu posso dizer assim, subverter a lógica da regra, né? Eu posso falar assim, trabalho de 8 às 10 horas? Não, não pode, tem que ser das 8 às 10 horas. Eu trabalho de 6 a 10 horas, só se fosse de 6 a 10 horas por dia. Se você quiser indicar o momento do seu horário, tá? O momento da sua chegada e o momento da sua saída, o certo é que haja o quê? Artigo. Então, eu trabalho das 8 às 18, beleza? E eu trabalho de 8 a 10 horas por dia. Então, o correto, né, em se tratando de norma culta, e é isso que a gente está aqui para avaliar, é que esse paralelismo na indicação de horas seja feito com artigo, porque as horas exatas exigem, no português brasileiro, o uso de artigo. Por isso que acontece crase nas indicações, o quê? De horas. Então, cuidado para a gente não querer estabelecer uma coisa que não existe, né? Tipo assim, horário de trabalho, de funcionamento, né? Vamos pegar uma placa. Adoro uma placa. Isso aqui tá errado, ó.
Não existe isso aqui. Ô, Flávia, mas eu não posso fazer assim, ó. Aí o menino tem a ideia de fazer assim, de 8 a 22 horas? Não, porque nessas indicações, tá? De hora, início e fim, exige esse artigo. Então, isso aqui também está errado. Nessa questão de horário de funcionamento, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Aproveitando para lembrar a vocês de que a abreviatura correta de horas é H minúsculo sem ponto e essa abreviatura não aceita plural, beleza? Então, a abreviatura correta de horas, H minúsculo sem ponto e essa abreviatura não aceita plural, beleza? Então, pessoal, continuando, vamos pensar lá na situação dos numerais e do paralelismo, né? A gente tem lá o horário de funcionamento, por exemplo, das 8 às 22 horas. Essa é a forma correta, é a notação correta para você escrever horas. Flávio, mas eu não posso, se eu quiser, né? Porque o menino é sempre assim, se eu quiser, eu não posso fazer desse jeito. De às, só se for indicar a quantidade de horas. Ou se não, por exemplo, quer ver uma coisa que a gente observa muitas vezes escrita errada aí nas placas, enfim. Por exemplo, assim, de 15 a 20 de novembro haverá uma excursão para Guarapari. De 15 a 20 de novembro não tem crase nisso aí. Vai entrar na regra geral de indicação de número. Não se usa crase antes de número, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, de 15 haverá aulas ao vivo. E não pode ser haverão, né? Haverá aulas ao vivo. 20 de novembro, aniversário da Júlia. Então, de 15 a 20 de novembro, nesse caso, não coloco crase paralelismo, beleza? A aula ocorrerá sempre, né? As aulas ocorrerão das 18 às 22 horas. Isso aqui não é necessariamente verdade não, tá, gente? Então, as aulas ocorrerão das 18 às 22 horas, de 15 a 20 de o quê? Novembro. Então, neste caso aqui, você tem, né, o uso adequado desse numeral e desse paralelismo. Trabalho de segunda a segunda. Mesmo segunda sendo uma palavra feminina, pelo amor de Deus, não haverá crase. Trabalho de segunda a segunda. Trabalho de segunda a sábado. Aí piorou, porque sábado é palavra masculina. De segunda a domingo. Domingo é masculino. Aí o povo querer usar a crase antes de masculino já é um pouquinho pior, mas não tem crase também se for de segunda a segunda, que é feminino, tá? Por causa do paralelismo aí em se tratando de numeral. Então, já pensando na situação do numeral, já sabemos que existem as possibilidades, né? Vamos dizer assim, de exceção, a gente tem que avaliar o caso concreto e agora a gente vai para antes de nomes próprios completos. Claro que a nossa dúvida seria antes de nomes próprios completos femininos, porque masculino a gente já não ia usar mesmo, tá? Então, o sobrenome indica distanciamento. Então, referia-se, quem se refere a Flávia Rita Coutinho Sarmento. Só você pensar em uma coisa, sua mãe, quando ela te chama pelo nome completo, aqui em casa, quando eu falo o nome inteiro, quando eu não falo, por exemplo, se eu chamar o Tatá, eu só falo Tatá, né? Se eu falar Otávio, o Tatá já vem, né? Ou ele vem de cabeça baixa parecendo um santo, que é meu filho menor, ou ele corre, das duas uma. Se eu falar Otávio aqui, já sai vazado. Em se tratando de palavras masculinas, a gente já não usaria. Então, antes de nomes próprios completos, obviamente a gente está pensando numa situação de nome completo feminino, e no caso dos nomes femininos, como eles estão seguidos de sobrenome e o sobrenome indica um distanciamento, não haverá o quê? Crase. Isso também, gente, enquadra nomes de personalidades. Ah, vamos supor que eu tivesse lá uma celebridade de uma maneira geral, o ideal é não usar crase, tá? Porque a gente não imagina que você vai ser íntimo de uma celebridade. Pode acontecer? Pode, vai ver que você conhece a Juliette, né? Então, pode acontecer. Conhece a Juliette antes da fama. Eu teria vontade de conhecê-la. Eu acho ela uma menina inspiradora. Então, referiu-se a Flávia Rita Coutinho Sarmento. Quem se refere o quê? A não haverá crase, o sobrenome indica distanciamento, beleza? Flávia, e se vier só o nome próprio sem sobrenome? Aí nós vamos estudar depois que se trata de um caso facultativo, tá? Então, aqui, ó, nome próprio feminino, só deixando já anotado aqui. Então, nome próprio feminino sem sobrenome, caso facultativo.
Esse caso aqui, ó, muito caidor de com força mesmo, num bom dialeto mineiro. Então, um caso muito caidor de com força mesmo, que é antes de uma palavra plural, quando A estiver o quê? No singular. Claro que se eu tenho um A singular antes de uma palavra plural, esse A vai ser uma preposição, não vai se tratar de um artigo, porque se a palavra plural viesse precedida de artigo, esse artigo também seria empregado no plural. As meninas, os rapazes, palavra plural, artigo plural. O determinante acompanha o substantivo a que se refere. Então, antes de uma palavra plural, quando A estiver no singular, esse A vai ser apenas uma preposição. Os brasileiros não obedecem às leis de trânsito ou não obedecem a leis de trânsito. Aqui, ó, sem artigo, né? A gente tem apenas preposição. Obviamente, nessa situação aqui, gente, se o mesmo A vier seguido de palavra plural, vier seguido de S, haverá crase, né? Se eu colocar o mesmo A, que é tipo assim, os brasileiros não obedecem a leis de trânsito. Aí eu fiz lá, os brasileiros não obedecem às, ó, leis de trânsito. Quem obedece, obedece a, mais o as que a palavra leis o que? Admite. Crase o que? Obrigatória. Então, os brasileiros não obedecem às leis de trânsito. Beleza? Então, se o mesmo A vier seguido de S indicativo de plural, aí haverá crase. Flávia, muda o sentido ou não muda o sentido? Ocorre uma leve alteração de sentido. Por quê? Quando eu falo, os brasileiros não obedecem a leis de trânsito, gente, a leis em sentido mais genérico. Quando eu falo as leis e coloco o artigo, obviamente eu me valio de um sentido mais o que? Específico. O artigo definido, ele denota especificidade. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, fez alusão a pessoas desconhecidas, a pessoas algumas. Fez alusão às pessoas desconhecidas. As pessoas, generalizei, todas as o quê? Pessoas. Então, existe aí uma pequena alteração de sentido. O que a gente tem que observar é o que a questão fala. Muitas vezes você tem uma questão falando assim, manteve a coerência textual. E a coerência, ela permite pequenas alterações de sentido. Ou mais do que isso, você tem uma questão que não levou em consideração o sentido, apenas fez referência aos efeitos gramaticais da mudança. Então, eu posso ter, por exemplo, não obedeço a leis ou não obedeço às leis. As duas frases, do ponto de vista gramatical, estão corretas, beleza? Entre elas, há uma pequena diferenciação de sentido, que, na maioria das vezes, não chega a comprometer a coerência textual. Então, variações pequenas de sentido, muitas vezes, não têm impacto para a coerência. A coerência, ela permite pequenas alterações de sentido, beleza? Então, isso a gente vai treinando, fazendo questões, obviamente, a gente, né, assiste aqui a parte de teoria e depois a gente está fazendo provas da sua banca, a gente está fazendo baterias de exercício, exatamente para você entender melhor como é que isso é cobrado de você na prática e principalmente essas terminologias, coerência, coesão, produção específica de sentido, né? A coerência é mais ampla do que a produção específica de sentido, a manutenção exata do que? Sentido, beleza? Então, ok, já pensamos nisso aqui. Então, se o mesmo A vier seguido de S plural, né, haverá crase. Bom, essa regra aqui é uma regra mais complicadinha. Ela é muito caidora de com força mesmo? Não, ela não é muito cobrada, mas ela faz mais estragos que as outras. Por que ela faz mais estragos? Porque ela é uma regra mais complexa mesmo. Ela depende de uma interpretação contextual. E o aluno, às vezes, ele quer assim, ou tem ou não tem crase, eu coloco ou não coloco. Ele quer uma coisa sem analisar o contexto. E aqui depende de análise do contexto, beleza? Então, mesmo uma palavra feminina que aceita artigo, pode não vir precedida de crase.
Por que isso acontece, Flávia? Porque essa palavra foi tomada em sentido genérico. Então, é o que a gente acabou de falar ali para o artigo. O artigo, ele denota um sentido mais específico. Então, se eu colocar artigo no nome próprio feminino, eu estou indicando intimidade. Se eu não coloquei artigo, eu estou indicando distanciamento. Se eu coloco artigo, referiu-se a pessoas de bem, as pessoas de bem, eu estou alterando o efeito de sentido. Eu estou saindo do estado mais genérico para um estado mais específico. Então, o artigo, ele denota especificidade. E eu posso ter uma situação em que haja palavra feminina e eu queira generalizar. E eu preciso perceber isso pelo contexto. Então, vamos primeiro deixar aqui, ó, que o artigo, especificidade, intimidade, definição. Esse é artigo definido, né? Obviamente. Deixa eu até colocar o artigo definido. Então, antes de palavras tomadas em sentido genérico, nesse caso, não haverá artigo. E por isso, será sem crase. Então, aqui, ó, esse tipo de tema interessa a mulher, não a homem. Eu coloquei o homem aqui só para você fazer um paralelismo, porque senão seria assim, ó, esse tipo de tema não interessa a mulher, esse tipo de tema interessa à mulher, não ao homem. Então, interessa à mulher no sentido de ao sexo que feminino, não uma mulher específica, né? Tá vendo? Então, esse tipo de tema interessa à mulher tomada em sentido que genérico, não ao homem, não ao sexo que masculino. Esse tipo de comportamento está associado à criança, que é um termo genérico, não a adulto, né? Então, está associado ao comportamento de crianças de uma maneira, o quê? Geral. Então, está associado aqui, ó, só para você entender, ao comportamento. E se a gente coloca crase, normalmente a gente está alterando o sentido dessas expressões. A gente está saindo do efeito genérico e indo para o efeito específico. Tipo assim, esse tipo de comportamento não interessa à mulher, mas ao homem. Então, neste caso, se eu colocasse crase, eu estaria fazendo referência a uma mulher específica e não ao sexo feminino como um todo, ao gênero feminino como um todo, tá vendo? Eu teria um efeito de sentido bem diferente. E aí nem é uma pequena alteração, né? A gente sai de um efeito genérico para a particularização de um ser, tá? Então, basicamente aqui a gente tem o artigo definido. Na nossa língua denota especificidade, intimidade, e eu posso ter uma palavra tomada em efeito mais o que? Genérico. E aí, nesse caso, não haverá artigo, tá? Bom, aí depois, não se usa crase depois de preposição. Coloquei aqui as principais preposições, ante, perante, desde, para, contra, entre, né? Enfim, preposições aí pra gente avaliar. Aqui, ó, no caso da preposição até, nós veremos mais à frente, trata-se de um caso facultativo, beleza? Então, eu tenho assim, jurou perante a justiça dizer a verdade. Obviamente, eu não vou usar uma preposição depois da outra, é por isso que a gente não coloca o quê? Crase. Esse A que está aparecendo aqui é apenas artigo. Esse aqui também é artigo, porque é um objeto direto, né? Desde a última semana, mesma coisa, esse A que está aparecendo aqui é apenas artigo. A reunião foi marcada para as 2 horas, mesmo sendo indicação de horas, não haverá crase. Então, lutou contra a forma de pensar do rapaz. Esse A é apenas o quê? Artigo, né? Entre a mãe e a filha havia forte amizade. Esse A apenas artigo, esse aqui também, né? Então, no caso aqui, ó, a gente não usa outra preposição, né? Depois das preposições. Então, eu não tenho as duas condições de ocorrência. Depois de preposição, não se usa crase, porque a preposição empregada não é a preposição a, é a outra, né? Então, eu empreguei qual preposição? Para, desde, com, contra. Então, eu não vou usar a preposição a depois dessas preposições, beleza? Então, não se usa crase depois de preposições, exceto até, que a gente vai ver que no caso de até, trata-se de um caso que? Facultativo. Bom, também não uso crase em sujeito, em objeto direto, porque esses termos não são preposicionados, beleza?
depois da preposição, na verdade, ó, perante, tá vendo? Beleza? E aí, na sequência, tá? Então, a gente tem lá assim, ó, não se usa crase em sujeito, não se usa crase em objeto que direto. Por quê? Sujeito não é um termo preposicionado, então não se trata de um termo preposicionado. Logo, não haverá crase. Objeto direto também. Ô Flávio, mas se for um objeto direto preposicionado, não vai entrar em conceito de crase, tá, gente? O objeto direto preposicionado, ele pode aparecer obrigatoriamente, por exemplo, quando o seu complemento for um pronome oblíquo. E no caso de ser um pronome pessoal, do caso oblíquo tônico, não aceita artigo. Logo, não aceitará crase. Então, né, quando for obrigatório. Nas funções estilísticas, isso aqui não entra em crase, tá? Então, não se trata de um termo preposicionado. Então, não cumpre uma das condições, né? Logo, não haverá crase. Então, eu tenho lá assim, ó. As vezes em que ele esteve aqui foram boas. Esse às vezes, a gente já tinha até visto uma frase assim, né? Nesse caso aqui, a gente tem o sujeito de foram. Às vezes foram boas. A medida que o governo usou foi adequada. Então, a medida foi adequada. É sujeito da oração principal. Então, esses termos aqui, obviamente, não vão apresentar crase, né? O problema é que a gente olha uma medida que e já quer colocar uma crase, olha o às vezes, já quer colocar uma crase, e aí na prova a gente ainda faz uma maldade com o aluno, destaca o termo para ver se você não lê tudo, né, e toma na tarraqueta, mas você tem que prestar atenção no que está escrito. Bom, no caso aqui, ó, avisaram a família sobre, a preposição sobre aparecendo, as alternativas do rapaz. Informaram a população, de acordo com o que foi definido em assembleia pelo governo, sobre. Isso aqui chama assim, distraindo o neném. Você põe uma frase enorme, mas a preposição está lá, ó, no outro termo. Então, avisaram, verbo transitivo direto e indireto, avisa alguém, esse é o OD, sobre algo. Olha aí. Claro que eu poderia fazer a frase de outra maneira. Eu poderia fazer, avisaram a família as alternativas. Não pode ser das também não, né? Avisa algo a alguém. De modo que aqui, ó, a família OI, as alternativas do rapaz OD. Neste caso, eu posso fazer isso, porque o verbo aceita, né? E aí eu sei se aceita ou não em função da regência, né? Que a gente já estudou em outras aulas. Informaram, verbo transitivo direto e indireto, a população, objeto direto, sobre as mudanças do orçamento, objeto indireto, de acordo com o que foi definido em assembleia. Isso aqui tudo é uma oração, né? Então, só para encher o saco aqui e a frase ficar maior. Claro que eu poderia ter também assim, ó, informaram a população as mudanças no orçamento. Informa algo a alguém. Ou informa alguém de algo. Aqui, no caso, informa algo a alguém. Também estaria certo aqui. Beleza? Então, eu poderia ter, por exemplo, nesses casos, questões de reescrita, mas em se tratando de objeto direto, não se usa crase. Eu só tenho que avaliar porque esses casos de objeto direto, normalmente eles estão guiados por casos de regência. E aí eu preciso ter um conhecimento mais consistente de regência para não errar, tá? Ainda pensando em casos proibidos. Antes de pronomes pessoais, aí você pode pensar, o que eu vou ter aqui? Me, ti, se, ele, ela, que é feminino, né? Nós, vós, só para você ter uma ideia mais concreta desses pronomes pessoais. Então, eu posso ter a preposição, eu não vou ter artigo. Era favorável, quem é favorável a, e ela não aceita artigo. Aqui, ó, era favorável a ela, não a mim. O a também está reproduzido aqui, mim não aceita o quê? Artigo. Ah, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, esses pronomes pessoais não aceitam artigo e, portanto, não aceitam crase, né? Então, esses pronomes não aceitam artigo. Depois eu tenho, antes de pronomes de tratamento, exceto senhora e senhorita. A gente poderia colocar também madame, mas a gente nem usa mais um pronome tipo madame, então só se fosse na brincadeira, né?
Nem sei se há espaço no mundo para madames mais, gente. Vamos falar a verdade? Tempo já passou, a gente está precisando mudar essa lógica aí, que a gente não está querendo essa madame, não. Então, antes de pronome de tratamento, exceto senhora e senhorita, porque senhora e senhorita admitem artigo. Agora, não quer dizer que vai ter também, não. Lembrando que a gente tem que atravessar a rua olhando para os dois lados. Então, eu posso ter crase, eu preciso avaliar o caso concreto, tá? Podem vir precedidos de o quê? Crase, beleza? Podem, não quer dizer que vai, não. Referiu-se a Vossa Excelência com respeito, não acontece crase, né? Vossa Excelência pode se referir tanto a homem quanto que a mulheres. Esse A que está aparecendo aqui é somente a preposição. E não tem artigo. Dirigia-se a, também preposição. Vossa Senhoria, não tem artigo. Enviou o texto, então envia algo a alguém, né? Esse A aqui é a preposição, não tem o artigo no sua senhoria. Só colocando a transitividade que a gente vai treinando isso, tá? Ô Flávia, em relação a senhora e senhorita, só aqui para você ter uma ideia, ó, referiu-se a senhora, beleza? Agora, conheceu a senhora. Só para você entender que não é vai ter crase, é pode. Quem se refere a preposição. E a palavra senhora admite artigo. Então, beleza, mas o a que é artigo aqui, ok. Então, referiu-se à senhora, neste caso aqui eu emprego acento grave, crase. Beleza, conheceu a senhora. Quem conhece, conhece alguém. O verbo já não pede preposição. Então, esse A que está aqui é artigo apenas. Então, eu não tenho as duas condições de ocorrência da crase. Então, não é vai ter crase, é pode. Aqui, ó, é pode ter. Eu preciso avaliar a situação concreta. Conheceu a senhora sem crase. Ah, mas por que é sem crase? Por causa da regra anterior. Trata-se de um objeto que direto. Quem conhece, conhece alguém. Os casos proibidos, ó. Esse é um OD, esse aqui é um OI. Então, depende da situação de prova, né? Depende do caso concreto, beleza? Então, antes de pronomes de tratamento, os pronomes de tratamento, de uma maneira geral, não aceitam artigo. Você, por exemplo, de maneira geral, porque senhora e senhorita aceitam, né? Flávia, posso fazer uma generalização? Não pode usar crase antes de você. Essa pode, tá? Porque às vezes a gente cisma de colocar uma crase antes de você e ainda... Outro dia eu ouvi uma explicação que eu falei assim, gente, tanta coisa para a pessoa inventar, olha o que ela inventa. Aí a menina me mandou assim, mas aqui, e se a palavra você estivesse referindo a uma mulher? Não muda nada, sendo mulher ou homem não tem crase. Porque o que acontece é que você é um pronome que não aceita artigo, nem feminino e nem masculino. Então, refiro-me a você, que é do sexo masculino, ou refiro-me a você, que é do sexo feminino, não faz a menor diferença para efeito de uso de crase. Não haverá crase. Então, se você quiser dizer assim, eu nunca posso usar crase antes de você, verdadeiro. É um pronome de tratamento que não aceita o quê? Artigo. Na verdade, só 2 pronomes de tratamento aceitam artigo, senhora e senhorita. E se você quiser estender um terceiro, madame. Só que madame não é um pronome usual na nossa língua mais, né? Mas pode estender, tudo bem. Se quiser, pode colocar madame. Flávia, meu sonho era ser madame, então eu queria que madame estivesse aqui. Mas, tá bom. Quer queira, né? Então, beleza. Você não aceita crase. Não é um privilégio do você, não, mas tudo bem. Por que você não aceita crase? Porque é um pronome de tratamento e, de maneira geral, os pronomes de tratamento não aceitam artigo, beleza? Então, essa vai ser a nossa lógica aqui nos casos proibidos. Aí seguiu, né? Dona mais nome próprio. Em regra, dona mais nome próprio. Existem alguns gramáticos que divergem quanto a isso. Alguns que não registram essa regra, outros que registram divergindo em relação a isso. Mas, enfim, de uma maneira geral, se eu tiver dona mais nome próprio, especialmente se esse dona vier grafado com letra maiúscula, indicando um pronome de tratamento, recomenda-se não usar a crase, tá? Então, vamos colocar assim, ó, alguns autores
Então, alguns autores flexibilizam essa regra em prova. É uma regra pouquíssimo usual. Por que é uma regra pouquíssimo usual? Porque nós popularizamos a palavra dona, gente, e a gente já não usa mais como forma de tratamento. A gente usa com o sentido de respeito. Então, refiro-me à Dona Maria, para fazer uma referência a uma pessoa mais velha. Então, a gente não usa hoje como feminino de dom, que seria a lógica aí de um tratamento cerimonioso. Então, Dom João VI, Dona Carlota Joaquina. Refiro-me a Dom João VI. Olha, é uma celebridade. Refiro-me a Dom João VI. Refiro-me a Dona Carlota Joaquina sem crase. Porque isso indica o quê? Distanciamento, beleza? Então, de uma maneira geral, o que aconteceu foi uma popularização do pronome dona e alguns autores já flexibilizam a regra, beleza? Então, dirigia-se a Dona Maria. Vou colocar assim, ó, melhor sem crase. Dona, pronome de tratamento, era um tratamento cerimonioso, né? Feminino de dom. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, referiu-se a dona do bar. Aqui é obrigatório, porque nem é pronome de tratamento, né? Que é obrigatório. Ó. Quem se refere a, mais a dona do bar. Então, neste caso aqui, a gente está falando de uso obrigatório, pois não se trata de forma de tratamento, é posse. Trata-se da ideia de proprietária, né? Não tem nada de pronome de tratamento. Flávia, e se eu falasse assim, referiu-se a dona onça, dona encrenca, marido que tem mania de falar isso, odeio isso. Dona onça, dona patroa, dona polícia, sei lá. Referiu-se a dona onça. Isso é sentido figurado. Também, neste caso, o ideal é a gente usar a crase. Quem se refere a, mas esse a aqui indicando intimidade, inclusive, né? Então, nesse caso aqui, ó, é uma expressão figurada. É uma expressão figurada denotando intimidade. Então, o normal aqui é que haja crase, tá? Antes de pronomes indefinidos, obviamente, eles vão dar a ideia de indefinição e, portanto, o normal é que não haja crase, cada, alguma, nenhuma, qualquer, certo, tudo, né? Então, obedeceria a alguma daquelas ordens. Preferia sua ideia a cada opinião dela. Então, o ideal é que não haja crase, né? Esses pronomes indefinidos, em regra, não aceitam artigo. Flávia, eu posso ter uma situação específica em que eu consigo usar? Pode. Vamos supor que eu tivesse assim, referiu-se às várias críticas feitas ao rapaz. Neste caso aqui, ó, eu especifiquei. Quem se refere o quê? Mais o as que está acompanhando várias. Só que, na verdade, o as aqui, ó, é de crítica, gente. Então, na verdade, eu usei um pronome indefinido, mas esse artigo que está aqui, ó, ele está lá no críticas, só para você entender um pouco melhor. Então, referiu-se às várias críticas feitas ao rapaz. Referiu-se aos vários problemas enfrentados pelo rapaz. Vamos trocar aqui, ó, só para você ver uma analogia. Referiu-se. Então, precisa avaliar, né? Referiu-se aos vários problemas enfrentados pelo rapaz. Então, toda vez, é claro que isso aqui não é uma coisa comum, né? Mas vale assim, avalie o contexto. Crase é análise sintática. Se a análise, a decoreba funciona até certo ponto. Querer decorar o que é para ser analisado é mais complicado. Então, no caso aqui, a gente precisa avaliar o contexto. Sempre leia a frase, tome uma dimensão maior, se for necessário, volte ao texto, porque dependendo da questão, ela vai depender ali do texto, né? Não sai decorando só não, porque isso não vai funcionar em se tratando de crase, que é um fenômeno sintático, tá? Então, antes de pronomes demonstrativos não iniciados pela letra A. Então, pronomes não iniciados pela letra A, este, esta, isso, isto, esse. Então, era favorável a essa atitude. Aqui não vai haver exceção, nada disso, né? Jamais obedecerei a esta ordem. Mas, por outro lado, se esses pronomes iniciarem com a letra A gente já sabe que haverá crase, né? Então, por exemplo, era favorável, se eu trocasse aqui a forma pronominal,
atitude. Quem é favorável a, mais o aquela. Jamais obedecerei àquela ordem. Então, aqui, ó, mas, que aí você sabe que nesse caso aqui, né, se for um pronome iniciado com a letra A, haverá crase. Beleza? Então, antepronomes demonstrativos não iniciados com a letra A, a gente não vai colocar crase, beleza? Até aí, fomos, né? E aí, agora a gente vai para os casos, o quê? Especiais. Então, sempre pensar nesses casos que eles são muito importantes, beleza? Antes da gente pensar nos casos especiais, deixa eu só fazer uma coisinha aqui para a gente fechar melhor este bloco. Fazer um resumo, né? Então, vamos pensar aqui nos casos proibidos, tipo um mapinha do que a gente tem aqui, ó. Palavras masculinas em geral, antes de verbos, né? Entre palavras repetidas, só que expressões o quê? Idiomáticas. Antes de numerais, exceto horas. E avaliar, a gente já aprendeu que tudo vai ter que avaliar, né? Em sujeito, em objeto, o quê? Direto. Depois de preposição, exceto o quê, gente? Exceto até que a gente já tem uma noção que se trata de um caso facultativo. Então, aqui só para a gente ter um esqueminha dos casos que são proibidos. Aqui, se você quiser, você pode acrescentar madame, apesar que eu nunca vi em prova. Que deixei registrado que alguns autores facultam o uso, né? Antes de dona, mais nome próprio, porque realmente o pronome foi meio popularizado, né? Depois, a gente tem antes de pronomes pessoais, ela, me, não usa, né? Antes de pronomes indefinidos em geral, a gente tem alguns pronomes, mesma, outra, própria, que podem aceitar, né? Além do senhor e senhorita, esses podem ser empregados com artigo. Se eles podem ser empregados com artigo, pode aceitar a crase. E sempre avaliar, né, gente? E antes de pronomes demonstrativos não iniciados com a letra A. Flávia, então decora essa tabela. E avalia, né? Então, sempre lembre-se de que a crase é um fenômeno sintático. Então, só decorar não funciona, mas é saber, né? Faz falta. Então, sempre o que vale é uma análise do contexto. Senão a gente só decora e erra. Beleza. Então, só para a gente esquematizar, né? Palavras masculinas em geral, verbos, expressões repetidas, numerais, palavra plural, sujeito, objeto direto, depois de preposição, pronome de tratamento, dona seguido de nome próprio, pronomes pessoais, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos não iniciados pela letra A. Então, fizemos só um esqueminha aqui, que aí a gente já finaliza esse bloco, vamos dizer assim, de maneira mais calorosa, mais adequada. Então, beleza, isso aqui. Beleza?